Oi! Olha, aplicar uma lei nova e gigante como o Código de Processo Civil de 2015 assim que ela entra em vigor é sempre um desafio enorme, né? Como fazer todo mundo entender da mesma forma? Exatamente. É um desafio e tanto. E foi justamente para tentar dar um norte inicial que surgiu a Jornada de Direito Processual Civil. Ah, a jornada. É sobre ela que a gente vai conversar hoje. Isso mesmo. A nossa fonte é o documento oficial com os resultados, sabe? As diretrizes que eles aprovaram lá. A ideia é a gente dar uma olhada mais de perto no que saiu de mais importante dessa discussão toda. Perfeito. Então me conta, o que foi exatamente essa jornada? Foi tipo um congresso, um seminário? Foi, mas foi mais que isso, eu diria. Foi organizada lá em 2017 pelo Centro de Estudos Judiciários, o CERJ, que é ligado ao Conselho da Justiça Federal, o CJF. E teve apoio forte do STJ, da Infam. Nomes importantes. Sim, e o momento foi chave. O novo CPC tinha acabado de completar um ano, então o objetivo principal era muito claro: tentar unificar os entendimentos, sabe? Dar uma direção, diminuir aquela insegurança jurídica que sempre pinta com uma mudança tão grande na lei. Era algo realmente necessário. Imagino. Por uma tarefa dessas, devem ter chamado um pessoal de peso, né? Com certeza. A lista é impressionante. Olha, ministros do STJ, tipo a Nancy Andrighi, o Humberto Martins, a Isabel Gagliotti. Grandes nomes do direito processual que a gente estuda, né? Fred Diniz Júnior, Teresa Arruda Alvim, Cássio Scarpinella Bueno. Nossa. E não só eles, tinha juiz, advogado, pessoal do Ministério Público, defensores públicos, professores. Foi um esforço bem colaborativo, sabe? Um diálogo legal entre quem estuda a lei e quem usa ela todo dia no fórum. E qual foi o resultado concreto disso tudo? Saíram de lá com o quê? Os tais enunciados. Isso, os famosos enunciados. Foram aprovados 107. Tinham recebido mais de 600 propostas, para você ter uma ideia. Uau, bastante coisa. É. E o ponto principal é entender o que eles são, né? Não são lei, não obrigam ninguém, mas funcionam como um guia, um consenso de especialistas para ajudar a interpretar as novidades do CPC, as partes mais complicadas. A ideia era trazer mais segurança, pacificar as discussões. Entendi. É tipo uma orientação qualificada. E como isso funcionou na prática? Vamos ver uns exemplos. Tipo, a relação do CPC novo com os juizados especiais, que tem umas regras bem particulares. Esse ponto foi super discutido. Vários enunciados trataram disso. O enunciado 19, por exemplo, foi um que deu o que falar. Ele basicamente disse que a contagem de prazo em dias úteis, que é a regra geral do CPC, valia também para os juizados. Ah, isso parece simples, mas gerou polêmica, né? Muita. Porque os juizados têm aqueles princípios de ser mais rápido, mais informal. E muita gente achava que manter a contagem em dias corridos era melhor para não engessar o sistema deles. Esse enunciado foi importante para unificar isso, sabe? Evitar que cada juiz decidisse de um jeito uma coisa tão básica como contar prazo. Faz sentido. E teve mais coisas sobre juizados? Teve, sim. O 37, por exemplo, reforçou que aquela exigência do CPC de fundamentar bem as decisões também vale para os juizados. Claro, adaptando aos princípios deles, mas a necessidade de explicar o porquê da decisão está lá. Legal. E a tecnologia, o código tentou modernizar o processo, né? A jornada acompanhou isso. Totalmente. O enunciado 25 foi bem nessa linha. Ele disse com todas as letras que podia fazer audiência de conciliação ou mediação por videoconferência, por áudio, até por mensagem de texto ou outros aplicativos. Sério? Que moderno. Sim. Isso abriu muito a porta para usar ferramentas que a gente já usa no dia a dia, né? Facilitou o acesso à justiça, a busca por acordo. Foi um passo bem importante para adaptar o processo à nossa realidade digital. Realmente. E um assunto que sempre gera discussão: honorários de advogado. A jornada falou algo sobre isso? Falou também. O enunciado 6, por exemplo, foi bem direto. Ele restringiu bastante a chance do juiz fixar honorários por equidade, aquele valor por fora dos percentuais da lei. E por que essa restrição? Não é bom o juiz ter essa liberdade? Então, gerou debate, claro, mas a ideia ali foi dar mais objetividade. Seguir a linha do próprio CPC, que tentou deixar as regras de cálculo mais claras, com percentuais sobre o valor da causa ou da condenação,
Queriam evitar muita subjetividade e tentar garantir uma remuneração mais previsível para o advogado, com base na lei. Entendi a lógica, buscar mais critério. E para a gente fechar os exemplos, teve algo sobre aqueles acordos que as partes podem fazer sobre as regras do processo delas? Sim, as convenções processuais. O enunciado 17, por exemplo, disse que até a fazenda pública, o governo, pode fazer esses acordos. E o 18 trouxe uma coisa bem curiosa. Ok. A possibilidade de colocar essas regras processuais num pacto antenupcial ou num contrato de união estável. Como assim? O casal combinar antes como seria um processo de divórcio, por exemplo? Exatamente. Tipo, definir regras sobre provas, sobre prazos. Bem diferente, né? Mostra como o CPC abriu espaço para a autonomia das partes até nisso. Nossa, bem inovador mesmo. Então, fazendo um balanço, qual foi a grande importância dessa jornada? Olha, acho que foi fundamental por ser o primeiro grande esforço organizado da comunidade jurídica para, decifrar e tentar unificar a aplicação de um código tão novo e impactante. Deu um ponto de partida, sabe? Um referencial muito importante no momento que tinha muita dúvida no ar. Foi como um ministro do STJ falou na época, uma contribuição valiosa. Mas lembrando que interpretar a lei é um processo contínuo, né? Certo. Então, resumindo, a jornada foi esse marco inicial para entender o CPC de 2015 e os enunciados, mesmo sem ser lei, são guias importantes que nasceram desse debate super qualificado. Exato. E isso até deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Já que esses enunciados são guias, não são regras obrigatórias, qual deveria ser o peso que um juiz dá para eles quando pega um caso totalmente novo, ou um detalhe que o enunciado não cobriu? Boa pergunta. Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio, né? Entre seguir o consenso dos especialistas e ter a liberdade para analisar as particularidades de cada caso concreto que aparece. Uma compilação de entendimentos, né, que tentam harmonizar como a gente interpreta o Código de Processo Civil. Olha, é um material técnico, claro, mas as implicações práticas são enormes, né? Sem dúvida. Nossa missão aqui é tentar extrair alguns pontos mais relevantes, talvez até curiosos, dessas diretrizes. Vamos lá desempacotar isso? Vamos. É isso aí. Esses enunciados, eles funcionam como um guia mesmo, né? Para juízes, advogados, para as partes. Eles vão consolidando interpretações sobre pontos bem específicos da lei processual. Eles não são lei, como você disse, mas têm um peso, gigante na prática do foro. O fascinante aqui é ver como se busca clareza, né, e também eficiência no sistema. É verdade. E um exemplo interessante disso está logo na parte geral, sabe? O enunciado 110. Ele afirma que iniciar aquele incidente para desconsiderar a personalidade jurídica... Assim. Para buscar bens dos sócios, né? Exatamente. Isso não suspende a execução que já está rolando contra os devedores originais, a empresa, por exemplo. Isso parece que agiliza bastante a cobrança para quem já tem o direito reconhecido, não acha? Ah, agiliza, com certeza. Para aquele credor original, né? Mas olha, é um ponto que exige um certo cuidado, para que o foco na execução contra a empresa não acabe diminuindo o ímpeto, a necessidade de investigar a responsabilidade dos sócios, quando for o caso, né? Entendi. É um equilíbrio meio delicado, sabe? Entre ser rápido e ser efetivo na busca de todo o patrimônio. Faz sentido. E falando em flexibilidade, né? Dá mais controle para as partes. Tem os enunciados 112 e 113 sobre os negócios processuais, aqueles acordos entre as partes sobre como o processo vai andar. Isso, os acordos de procedimento. E eles permitem isso mesmo com a intervenção do Ministério Público, ou até em processos de recuperação judicial. Sim, sim. Isso parece que está bem conectado com a ideia de autonomia das partes, né? De dar mais poder para elas. Totalmente. Reflete uma tendência bem forte do Código de 2015, essa de valorizar a autonomia da vontade. Permite que as partes ajustem, as regras do jogo processual para suas necessidades mais específicas, né? Mas essa flexibilidade toda, ela não poderia, na prática, acabar gerando um desequilíbrio? Favorecer quem tem mais estrutura, ou talvez uma assessoria melhor para negociar esses acordos? Olha, é uma preocupação válida. Sim, não dá para negar. O judiciário tem esse papel, né?
de controlar a validade desses acordos, verificar se tem abuso, nulidade, justamente para evitar que essa autonomia vire uma opressão processual para a parte que está mais vulnerável. O desafio é aplicar esse controle bem, né? De forma eficaz. Entendi. Essa busca por ferramentas mais adequadas, ela aparece também lá no processo de conhecimento. O que me chamou a atenção foi o enunciado 119. Ele admite uma ação autônoma só para pedir exibição de um documento. Ah, interessante. Parece um caminho mais curto, útil para quem precisa daquela informação específica antes de decidir se entra ou não com um processo maior, né? Exato. É um instrumento de acesso à prova que pode, muitas vezes, evitar litígios que seriam desnecessários ou talvez mal fundamentados, sabe? Sim. E pensando ainda na dinâmica inicial do processo, o enunciado 12.1 traz um esclarecimento importante sobre as audiências de conciliação. Ele deixa claro que a parte que comparece, mas só manifesta desinteresse em fazer acordo, não deve ser multada por isso. Ah, que bom. A multa só caberia se a própria parte pediu a audiência e depois, sem uma justificativa, muda de ideia e recusa a negociação. Entendi. Evita penalizar a simples falta de consenso ali no início, né? Com certeza. Bom, seguindo para outras fases, a gente viu também pontos sobre tutela provisória e execução. Por exemplo, o enunciado 130. Ele permite a estabilização da tutela antecipada contra a fazenda pública. Isso é bem importante, né? Muito importante. Uma liminar contra o governo poder se tornar definitiva mais facilmente. Parece que nivela um pouco o jogo para o cidadão, né? Certamente aumenta a força daquelas decisões provisórias que são favoráveis ao particular contra o ente público. Acaba incentivando uma resposta mais rápida do Estado também. Uhum. E na execução, a urgência fica ainda mais clara no enunciado 147, sobre alimentos. Ele é bem direto. Ah, isso é forte. Taxativo, né? O não pagamento, mesmo que parcial, de uma única parcela já pode levar à prisão civil. Reforça a prioridade absoluta do crédito alimentar, não tem conversa. É verdade. E ainda na execução, falando de bens, tem o enunciado 149. Ele trata daquela questão da fraude à execução quando um imóvel é vendido, né? Sim, a venda no curso do processo. Mesmo sem o registro formal da penhora ou do processo lá na matrícula do imóvel, o credor ainda pode tentar provar a má-fé de quem comprou o bem. Isso. Pode tentar anular a venda. Isso é complexo na prática, imagino, mas protege o credor, certo? Protege, sim. Mas tem um detalhe, o ônus de provar essa má-fé, sabe? Provar que o comprador sabia da dívida ou do processo, isso recai sobre o credor. E pode ser um desafio de prova bem grande. Imagino. O enunciado reafirma que a proteção do crédito não depende só da formalidade do registro, mas exige essa demonstração da intenção de fraudar, ou pelo menos da ciência do terceiro que comprou. Entendi. Então, resumindo um pouco tudo isso, esses enunciados são bem mais que simples notas, né? Funcionam como peças que ajudam a gente a montar o quebra-cabeça de como o Código de Processo Civil funciona na prática, buscando segurança jurídica e, em muitos casos, mais agilidade para os processos. E exatamente isso. Olhando o conjunto, a gente percebe um sistema jurídico vivo, sabe? Em constante diálogo, em constante adaptação, para responder às complexidades dos conflitos reais. É a própria comunidade jurídica interpretando e refinando as ferramentas legais para que elas funcionem melhor no dia a dia forense. Fica, então, uma reflexão interessante para a gente, né? Com essa ênfase toda na possibilidade das partes negociarem as regras do processo. Como a gente viu nos enunciados 112 e 113, e tem até o 153, que permite acordo sobre o que pode ou não ser penhorado. Sim, esse também é bem relevante. Até que ponto isso tudo pode acabar redesenhando a natureza mais tradicional do processo? Aquela visão do processo como um embate, né, estritamente adversarial, com regras mais rígidas? Boa pergunta. É algo para a gente observar nos próximos anos, né? Como isso vai evoluir. Com certeza. É uma transformação em curso. Bom. E percebe essa necessidade constante de adaptar o direito. A realidade muda muito rápido. E a tecnologia, por exemplo, foi um tema central nessas discussões. Trouxe muitas questões novas. Sim, eu vi. Por exemplo, o enunciado 160. Aquele que fala que a competência para julgar ofensa na internet é do domicílio da vítima. Bem prático para os dias de hoje, né? Exato. É uma forma de tentar proteger quem está mais vulnerável na situação e facilitar o acesso à justiça. E ainda na tecnologia,
Tem o enunciado 161, que toca num ponto bem delicado. Uhum. A litigância de má-fé, quando alguém cita um precedente que, na verdade, não existe. Opa, aí a coisa fica séria. Isso já está pensando no uso, talvez descuidado, da inteligência artificial generativa para fazer peça? É isso? Qual o tamanho desse alerta? É bem por aí. O ponto não é proibir usar a tecnologia, de forma alguma, mas sim chamar a atenção para a responsabilidade. O advogado tem que conferir o que a IA gera, né? Usar um precedente falso, sabendo ou tendo condições de saber que é falso, aí sim pode ser má-fé. É um recado claro sobre ética e cuidado na nossa era digital. Entendi. Faz total sentido. Bom, saindo um pouco da tecnologia, mas ainda pensando em efetividade, né? A execução, que sempre é um ponto crítico. O que a jornada trouxe de novo aí? Olha, várias tentativas de modernizar essa busca por bens. O enunciado 162, por exemplo, ele trata de medidas coercitivas para forçar a transferência de criptoativos, algo bem atual. E o 209 permite pedir a penhora desses criptoativos, mesmo sem ter a prova concreta de que o devedor os possui. Basta indicar as diligências que foram feitas. Isso reflete a dificuldade que é rastrear esses bens digitais hoje. Interessante. Quer dizer, incentiva uma postura mais ativa, tanto do credor quanto do juiz, né? E quanto aos sistemas que a gente já usa mais, tipo o Sisbajude? Então, sobre o Sisbajude, o enunciado 215 foi bem direto. A repetição da busca de valores, a famosa teimosinha, pode acontecer sem esperar um prazo mínimo. Acaba com aquela espera meio protocolar de 30 dias, sabe? A ideia é aumentar a chance de achar algum valor, já que a situação financeira do devedor pode mudar a qualquer momento. E isso junto com o enunciado 214, que reforça o acesso a informações via SENSEC, dados de cartórios, né? Tenta fechar mais o cerco contra a ocultação de patrimônio. Entendido. É a busca por mais pragmatismo mesmo na execução. E essa busca por justiça mais efetiva, ela também aparece na proteção de grupos vulneráveis? Teve algo nesse sentido? Sim, teve uma atenção especial, com certeza. O enunciado 163, por exemplo, dá prioridade ao foro do domicílio da vítima de violência doméstica nas ações de família. É uma medida super importante para não dificultar ainda mais a vida de quem já está numa situação tão frágil, né? Com certeza. E sobre crianças e adolescentes? Eu vi os enunciados 181 e 182. Eles proíbem que o depoimento especial seja feito por tabelião em cartório. Por que essa proibição tão específica? Olha, porque o depoimento especial é um procedimento muito técnico. Ele exige um ambiente adequado, profissionais que sejam capacitados para isso, tudo para evitar revitimizar a criança ou adolescente. É um ato judicial complexo, sabe? Não dá para banalizar ou delegar para quem não tem essa formação específica. A ideia é garantir a proteção integral e também a qualidade da prova que vai ser produzida ali. Claríssimo, faz todo sentido. E o enunciado 226, que reconhece a legitimidade de lideranças e associações, mesmo as informais, de comunidades indígenas e quilombolas. Isso parece ampliar bastante o acesso à justiça coletiva, não? Amplia muito e, mais do que ampliar, reconhece a realidade dessas comunidades. As formas de organização delas nem sempre seguem aquele modelo formal tradicional que a lei às vezes exige. É um passo fundamental para a defesa dos direitos coletivos, territoriais, muito importante. Bacana. E assim, olhando para o funcionamento do processo mesmo, sabe, a engrenagem, o enunciado 189 fala da tal preclusão diferida para decisões que não são agraváveis de imediato. Como é que isso funciona na prática? Então, basicamente, significa o seguinte: se sai uma decisão no meio do processo, uma interlocutória, e contra ela não cabe ao recurso de agravo de instrumento, naquele momento, a parte não perde o direito de discutir aquela decisão. Ela vai poder fazer isso lá na frente, quando for apelada a sentença final ou nas contrarrazões de apelação. Evita que a pessoa perca o direito de revisão só por uma questão formal, sabe? Concentra a discussão num momento mais adequado. E o enunciado 201, que fala da fungibilidade quando o juiz erra o nome da decisão, vai na mesma linha. Ah, tipo, chamar de sentença o que era decisão interlocutória? Exato.
A ideia é, o importante é analisar o direito, mesmo que tenha havido um erro formal ali no nome que o juiz deu para o ato. São ajustes para dar mais fluidez e garantir a justiça no procedimento. Entendi. E para fechar, nos processos coletivos e estruturais, aqueles que lidam com problemas sociais bem complexos, né? O que se destacou? Nesses casos, a palavra-chave foi cooperação. Os enunciados 220 e 231 incentivam muito o diálogo entre as partes, o juiz, outras instituições, para construir soluções juntos. Também se admitiu o uso de prova estatística, que é super útil em casos de danos que afetam muita gente, sabe? O enunciado 227 trata disso. E o 237 sugere que, nos julgamentos repetitivos, se dê preferência para a ação coletiva como representativa da controvérsia. É uma busca por soluções mais amplas, mais democráticas para esses problemas complexos. Então, resumindo, esses enunciados, mesmo não sendo lei no sentido estrito, funcionam como um farol importante, né? Indicam caminhos de interpretação, buscam soluções para desafios bem atuais do processo civil. Exatamente. São o resultado de um debate técnico, democrático, muito intenso. Refletem esse esforço contínuo da comunidade jurídica para aprimorar a justiça, para torná-la mais conectada com a nossa sociedade. Fica então a reflexão, né? Se agora os temas fortes foram tecnologia, proteção de vulneráveis, qual será o próximo grande desafio que vai exigir um esforço parecido de interpretação, de adaptação do processo civil? Sei lá, talvez a gestão de conflitos em metaversos, ou o uso de neurodireito nos tribunais. É algo para a gente continuar de olho, com certeza.